Quem me conhece costuma dizer que eu sou um milagre ambulante. Eu diria que eu sou testemunha viva do que Deus é capaz de fazer na vida de alguém. Eu era ainda bebê quando fui diagnosticada com um tumor debaixo do meu braço direito. Para ser mais específica, eu tinha 2 meses de idade quando começou a aparecer um caroço debaixo do meu braço. Um médico começou a me acompanhar na época e durante um bom tempo ele ficou acompanhando para ver o que ia acontecer e aquele caroço só crescia ao ponto de eu não conseguir mais baixar o meu braço. Eu já estava com 5 meses de idade, ou seja, já fazia 3 meses que eu estava com aquele problema, quando ele disse, vamos encaminhar para um especialista, fazer os exames e essa menina vai passar pela cirurgia. Imagina, gente, eu era um bebê com 5 meses de idade. O casamento dos meus pais estava no início, minha mãe era nova convertida, nós vivíamos numa situação financeira muito difícil, nós morávamos no Capão do Leão. E quando meus pais receberam aquela notícia, meu pai, um homem de muita fé, pegou o único meio de transporte que nós tínhamos, ele tinha uma bicicleta velha e saiu pelas ruas da cidade do Capão do Leão, batendo de porta em porta. Aonde tinha um cristão, ele bateu na porta e pediu oração, explicou o que estava acontecendo comigo. Então, naquele momento, eu entendo que tinha uma igreja orando por mim. Não a igreja com a placa tal ou tal, mas tinha uma igreja, a igreja de Cristo, estava orando por mim naquele momento. E deixa eu dizer pra vocês, gente, quando nós nos mobilizamos em uma causa por oração, Deus ouve. Ele pode até não responder na hora que nós queremos ou da forma como queremos, mas ele responde. Quando isso aconteceu, muitas pessoas começaram a orar, muita gente ficou sabendo, e aí toda vez que vinha alguém na igreja do Capão do Leão, alguém de fora, assim, pra cantar, pra pregar, oravam por mim, iam na minha casa e tal. Teve uma situação que, depois de um culto, eu e minha mãe tínhamos ficado em casa, tava muito frio na época, e uma dupla de cantores foi na nossa casa pra orar por mim. Quando acabou a oração, um deles disse, pronto, foi-se embora o caroço. Meu pai foi levar eles até o portão, muito educado, pra dar tchau e tal. Minha mãe correu comigo pro quarto, me colocou em cima da cama, tirou minha roupa assim, olhou, o caroço ainda tava ali. E aí naquele momento a minha mãe, como nova convertida, começou a pensar, poxa, será que Deus vai realmente fazer? Será que Deus vai operar um milagre mesmo? Gente, todos nós passamos por momentos de dúvida, todos nós passamos por momentos de insegurança. Mas Deus é fiel, sabe? Deus é fiel. Antes de eu ter esse problema, um tumor debaixo do meu braço, eu tive infecção hospitalar. E meus pais fizeram uma oração com muita sabedoria. Eles pediram a Deus que desse a eles permissão para me criar para Ele. Então, a partir do momento que eu tinha sido curada da infecção hospitalar, Deus estava dizendo, sim, vocês vão criar ela para mim. E aí eu tava com um tumor debaixo do braço, de repente, e todas essas promessas de que eu ia louvar, de que eu ia ser uma bênção, que a minha juventude ia ser assim, assado, pai. E agora o que fazer, né? Bom, as pessoas continuavam orando, os irmãos indo lá em casa e orando, e nada acontecia, e o milagre não chegava. E cadê a cura que a gente tá esperando? E a promessa? E as coisas não acontecem do jeito que nós pensamos que vai acontecer. Os planos de Deus são muito mais altos que os nossos. Meu pai, quando saiu de bicicleta, pedindo oração de casa em casa, fez um propósito com Deus. Que se o Senhor me curasse, ele iria testemunhar pro médico, que era incrédulo. Vamos ver o que vai acontecer. No meio daquela função toda, e o desespero batendo, e não tinha o que fazer, e agora e tal. E vai ter que passar por uma cirurgia, um bebê tão pequenininho, meu Deus do céu. Meu pai foi num culto, num lugar assim, retirado da cidade, num sábado de tarde. Um lugarzinho simples, gente, simples, assim, era um galpãozinho no pátio da casa de um irmão. O chão era chão batido, tá, gente, era terra. Deus não escolhe lugar pra fazer as coisas, tá? Deus faz onde ele quiser fazer. E aí o irmão, que era dono daquela casa, chegou no meu pai. Gente, aquele homem, ele nem estudo tinha, tá? Ele era analfabeto. Ele era uma pessoa que não era prestigiada pelos outros. Ele era uma pessoa muito simples. Ele chegou no meu pai e disse, olha só, próximo culto que vai ter lá na casa do irmão fulano de tal, traz a sua filha e a sua esposa, porque Deus me revelou o que tá acontecendo e ele vai fazer uma obra, mas tu traz a tua esposa que é pra aumentar a fé dela, que ela não tá crendo. E meu pai não sabia, gente, que a minha mãe tava duvidando, porque ela não contou, ela pensou que se ela contasse pra ele, ia ficar muito decepcionado com ela. Aí Deus faz tudo perfeito, né? Meu pai chegou em casa e disse pra minha mãe, tu não tá crendo, né? E ela estava na dúvida, por quê? Porque as pessoas oravam e nada acontecia. E quantas vezes a gente ora e nada acontece? Quantas vezes a gente se empenha numa causa e parece que o efeito, o resultado é contrário, é o contrário do que a gente tá buscando. Mas calma que Deus é bom. Passou uma semana e lá foram meus pais comigo pro culto. Na oração depois da palavra, aquele irmão que tinha pedido pro pai me levar,
chegou na frente da minha mãe na hora da oração e fez assim com as mãos. E minha mãe não sabia direito o que fazer, pegou e me largou na mão dele assim. Ele me levantou pra cima e orou. Meus pais dizem que não sabem o que ele falou com Deus, porque ele orou em línguas estranhas. E me devolveu de volta pra minha mãe, olhou pra ela e disse, olha, 7 dias. Observa durante 7 dias que todo dia vai diminuir um pouquinho. Gente, Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Lá foi minha mãe pra casa, meu pai, crendo assim, né? Mas aquela coisa, vamos crer, mas será? Tanta gente já falou que ia embora caroço, que ia ficar curado e tudo mais, nada aconteceu. Durante uma semana, eles começaram a observar. No primeiro dia, parecia que tinha diminuído um pouquinho. Será? No segundo dia mais um pouco, no terceiro, no quarto, no quinto, no 7º dia, gente. Eles contam que eles podiam apertar debaixo do meu braço que não tinha nada, nada. Sabe o que é isso? Nada. Aquilo que tava lá há meses, que poderia ter me matado, sumiu, desapareceu. Deus fez a obra da forma como ele disse que faria. No dia seguinte, meu pai me colocou nos braços e bora pro médico. Chegou lá e não falou nada. O doutor começou a me examinar. Foi lá olhar como é que tava a situação e tal. Quando ele viu que não tinha caroço nenhum, ele se apavorou e perguntou o que vocês fizeram com essa guria. Não tem marca de corte, de cirurgia, de nada. Vocês deram algum remédio pra ela? O que houve? O que aconteceu? E o pai disse, olha, preciso de 5 minutos da sua atenção. Nós somos cristãos. O que aconteceu foi assim, assim, assim. Nós oramos, Deus prometeu que ia ser de tal forma e assim aconteceu. E aí aquele médico disse que realmente não tinha o que ele pudesse dizer, porque ele estava acompanhando o caso, só podia ser um milagre. E ele disse ainda que era muito comum, dentro dos hospitais, os médicos desenganarem alguém. E no outro dia essa pessoa receber alta e ser curada por um milagre. Por que eu tô contando isso hoje? Porque a gente tá vivendo um momento de muita instabilidade. Mas eu vim aqui pra dizer pra vocês que o Deus que operou no passado, opera no presente, vai continuar operando no futuro, porque Ele é Deus. E se você está preocupado com alguém, ou se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, creia, o que Deus faz, o homem nem pode imaginar. O homem não consegue entender a grandeza de Deus, mas Ele é fiel. E pra não ficar só nas minhas palavras, leiam Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Uma hora o tempo de chorar termina, mas o tempo de chorar é necessário para regar aquele projeto, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Não deixem de compartilhar essa história com as pessoas que vocês conhecem, com os amigos de vocês, para que sejam edificados, tenham a fé acrescentada. Testemunho não é pra ficar guardado na gaveta não, é pra gente contar e falar que Jesus é bom. Certo, gente? Que Deus abençoe vocês e sejam edificados por essa palavra. Um beijo. Tchau.